Eu nunca pensei em passar por isso, mas a vida nos surpreende a cada dia. E se você está aqui para ouvir essa história, não é por acaso. Então aproveita para se inscrever no meu canal. Isso me motiva a continuar contando histórias. Meu nome é João Silva, tenho 47 anos, e há 23 anos, minha vida se resume a asfalto, diesel e solidão. A cabine do meu Scone é minha casa, meu escritório, meu confessionário. Já rodei mais de 2 milhões de quilômetros pelas estradas brasileiras, e cada um deles gravado nas rugas do meu rosto e nas dores das minhas costas. Se eu tivesse seguido viagem naquela noite de outubro, talvez eu nem estivesse vivo hoje para contar essa história. Bastou eu parar por 30 segundos naquela estrada maldita, e minha vida virou um pesadelo de perseguição, segredos e ameaças que até hoje me assombram. Naquela tarde, estava saindo de Porto Velho com destino a Manaus, enfrentando mais uma vez a temida BR-319. O sol começava a se esconder atrás das árvores, quando deixei a cidade para trás, carregando 15 toneladas de produtos industrializados. O rádio tocava uma música sertaneja que me fazia lembrar da minha ex-mulher. Então desliguei, preferia o silêncio ao sofrimento. A BR-319 é uma das estradas mais perigosas do Brasil. 470 quilômetros de incerteza entre Rondônia e Amazonas, onde a selva engole qualquer um que ouse desafiar sua soberania. Buracos imensos, pontes precárias, trechos que viram lago na época das chuvas. Mas o pior não é. O perigo físico é a solidão que corrói a alma, quilômetro após quilômetro. Parei no posto do KM 180, em Humaitá, para abastecer e tomar um café. O frentista, um garoto magro com cara de quem já viu muita coisa, me cumprimentou com um aceno cansado. Vai até Manaus, seu João? Vou sim, moleque. Deus quiser, chego lá amanhã de manhã. Ele balançou a cabeça, preocupado. Cuidado com a chuva, seu João. Tá vindo tempestade forte. A estrada mais na frente está ficando perigosa. Agradeci, com um gesto, e voltei para a cabine. Às 6 da tarde, a estrada já estava praticamente vazia. Só eu e mais alguns caminhoneiros corajosos ou desesperados o suficiente para enfrentar aquele trecho no escuro. O cheiro de diesel misturado com terra úmida entrava pelas janelas. As cigarras cantavam alto, um coro ensurdecedor que parecia anunciar algo. Meus olhos pesavam depois de 14 horas dirigindo, mas eu precisava avançar. O prazo de entrega era apertado, e atraso significava desconto no frete. Enquanto dirigia, pensei na minha vida. 3 casamentos fracassados, 2 filhos que mal me conheciam, uma casa vazia em Goiânia que eu visitava talvez uma vez por mês. A estrada tinha virado minha fuga, mas também minha prisão. Cada quilômetro me levava para longe dos meus problemas, mas também me afastava de qualquer chance de felicidade. O primeiro pingo de chuva bateu no para-brisa por volta das 8 da noite. Em poucos minutos, virou um temporal. A visibilidade caiu para quase zero. Liguei o rádio para tentar pegar alguma informação sobre as condições da estrada, mas só escutava chiados estranhos. Mesmo desligado, aquele maldito rádio continuava fazendo ruído, como se algo estivesse tentando se comunicar. A lama começou a engolir as rodas da carreta. Reduzi a velocidade para 15 km por hora, as mãos suando frio no volante. A chuva batia no teto da cabine como uma metralhadora. O coração disparava a cada curva, a cada buraco que surgia do nada. Foi quando pensei em parar. Encontrar um lugar seguro, dormir algumas horas, esperar a tempestade passar. Mas o cronograma gritava na minha cabeça. Sempre o cronograma. Sempre a pressa que nos mata aos poucos. O rádio chiou mais alto. Dessa vez, juro que ouvi algo parecido com uma voz no meio do ruído. Gelei. Acelerei um pouco mais, querendo sair dali o mais rápido possível. E foi então que aconteceu. No meio da escuridão, iluminado apenas pelos meus faróis, vi um vulto solitário no meio da estrada. Meu coração parou. Os faróis cortaram a chuva como lâminas de luz, revelando uma figura que não deveria estar ali. Uma jovem, encharcada até os ossos, segurando uma mochila contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. No pescoço, um terço balançava pesadamente, as contas brilhando sob a luz. Pisei no freio com tanta força que senti o Abs vibrar sob meus pés. A carreta patinou na lama, derrapando perigosamente para a lateral. Por um momento, pensei que
Ia capotar. O coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos ouvidos, competindo com o barulho da chuva. Ela não se mexeu, nem quando os faróis a cegaram, nem quando a buzina ecoou pela mata. Estava ali, parada, como se esperasse por mim especificamente. O que me fez gelar de verdade foi quando consegui ver melhor. Sob a capa de chuva transparente. Um uniforme rasgado, azul marinho com detalhes amarelos. Era de bombeira. Meu instinto gritava: segue viagem, João, não se mete. Já viu coisa demais na estrada para saber que isso não é normal. Mas algo mais forte que o medo me fez desligar o motor. Talvez fosse a lembrança do meu filho, que tinha mais ou menos a idade daquela moça. Talvez fosse o jeito como ela segurava aquele teço, igual minha mãe fazia quando rezava por mim nas longas viagens. Abri a porta da cabine. O vento gelado e a chuva me atingiram como socos. A água escorria pelo meu rosto, entrando na boca com gosto de terra e medo. Moça, gritei, tentando me fazer ouvir acima do temporal. Tá tudo bem? Ela levantou o rosto devagar. Mesmo com a chuva lavando suas lágrimas, dava para ver que tinha chorado muito. Os olhos vermelhos, inchados. Mais que isso, havia terror naquele olhar. Um terror que ia além do medo de estar perdida na estrada. Por favor, disse ela, com a voz embargada. Me leva até a comunidade do Rio Branco. É uns 40 quilômetros daqui. Hesitei. 40 quilômetros significava me desviar da rota principal, entrar em estradas de terra que ficariam intransitáveis com essa chuva. Significava atraso na entrega, desconto no frete, problemas com a empresa. Mas então ela deu um passo à frente, e a luz dos faróis iluminou seu rosto. Completamente. Era jovem, devia ter uns 25 anos. Bonita, apesar do desespero estampado em cada traço. Mas o que me partiu o coração foi ver uma marca roxa no pescoço, quase escondida pelo colarinho do uniforme. Alguém te machucou? Perguntei, sentindo a raiva subir pelo peito. Ela balançou a cabeça rápido demais. Não, não é isso. Eu só preciso sair daqui, por favor, senhor. Pelo amor de Deus. A forma como disse pelo amor de Deus soou como um pedido de uma filha para um pai. Senti um nó na garganta. Quantas vezes minha própria filha tinha me pedido coisas importantes, e eu não estava lá para ouvir? Entra, disse, apontando para a cabine. Mas me explica o que está acontecendo. Ela correu para o lado do passageiro, escalou a cabine com uma agilidade que mostrava estar acostumada com veículos grandes. Quando fechou a porta, o barulho da chuva diminuiu, mas o silêncio que ficou era quase pior. Ela tirou a capa encharcada, revelando completamente o uniforme dos bombeiros. Estava rasgado em vários lugares, sujo de terra e algo que parecia fuligem. Como é seu nome? Perguntei, ligando o motor novamente. Carla, disse ela, depois de uma pausa. Carla Santos. João Silva, caminhoneiro há mais de 20 anos. Engatei a primeira marcha devagar, testando a aderência na lama. E você é bombeira mesmo, né? Ela assentiu, apertando a mochila com mais força. Sou. Era. Trabalho no quartel de Humaitá. Era. Silêncio. Apenas o barulho do motor. E da chuva batendo no teto. Segui em frente pela estrada principal, procurando a entrada para a comunidade que ela tinha mencionado. A cada quilômetro, sentia que estava me metendo em algo perigoso, mas não conseguia dar meia volta. Aquela marca no seu pescoço. Comecei. Não foi ninguém que me bateu, ela me cortou. Foi a fumaça de um incêndio. Incêndio. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro. 3 semanas atrás. A mansão do fazendeiro Coronel Mendes. Você conhece? Conhecia de nome. Todo mundo na região conhecia Coronel Mendes. Não era militar de verdade. Ganhara o apelido por causa do jeito autoritário de mandar na região. Criador de gado, dono de terras, político influente. O tipo de homem que as pessoas respeitavam mais por medo que por admiração. Conheço, respondi. A casa pegou fogo de madrugada. Eu fui a primeira a chegar no local. Sua voz começou a tremer. O filho dele, um menino de 10 anos, estava preso num quarto no subsolo. Um bunker de aço que o pai tinha mandado construir. Tipo um cofre. Senti um arrepio. E aí, tentei de tudo para abrir aquela porta. Minhas mãos. Ela mostrou as palmas, ainda com marcas de queimaduras cicatrizando.
Tentei ativar a mangueira do caminhão, mas o sistema falhou. O fogo subia cada vez mais. Eu podia ouvir o menino gritando do outro lado da porta. Parei o caminhão, não porque quisesse, mas porque minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia segurar o volante direito. Carla, eu vi o pior acontecer diante dos meus olhos, João. Lágrimas desciam pelo rosto dela sem parar. O desespero daquilo, os gritos que foram diminuindo, o silêncio que veio depois. Engoli seco. O menino morreu? Não, ela. Me olhou com uma expressão estranha. Essa é a parte que ninguém entende. 3 dias depois, outros bombeiros conseguiram abrir o bunker. O menino estava vivo, assustado, desidratado, mas vivo. Ele mesmo tinha trancado a porta por dentro durante o incêndio, por medo. O sistema de ventilação funcionou. Então, você salvou ele? Não foi isso que o pai entendeu. Sua voz ficou amarga. Coronel Mendes me culpou por tudo. Disse que eu era incompetente, que não soube fazer meu trabalho. Me demitiu na frente de todo mundo, gritando que por minha causa o filho dele quase morreu. Que filho da? Murmurei. Mas não é só isso, João. Ela abriu a mochila e tirou um envelope grosso, amarelado. Durante o incêndio, enquanto tentava salvar o menino, encontrei uma sala secreta. Tinha documentos escondidos. Meu sangue gelou. Que tipo de documentos? Contratos falsos, pagamentos secretos, nomes de caminhoneiros que desapareceram nesta estrada, subornos para autoridades, conexões com políticos, juízes, até religiosos importantes. Ela não era só uma bombeira que não conseguiu salvar uma vida. Ela estava carregando provas de uma rede criminosa gigante. Carla, você tem noção do que isso significa? Tenho. Ela olhou pela janela, para a escuridão da mata. Por isso que estou fugindo. Ontem à noite, 3 homens invadiram minha casa. Consegui escapar pelos fundos, mas eles deixaram claro: ou eu entrego os documentos, ou quê? Ou vou virar estatística. Mais uma pessoa que desapareceu na BR-319. Naquele momento, entendi que tinha 2 escolhas: deixar aquela moça na comunidade e seguir minha vida, ou me meter numa confusão que podia me custar a vida. Olhei para ela, para o terço no pescoço, para as mãos queimadas, para o medo nos olhos. Pensei na minha filha, no tipo de homem que eu queria que ela se lembrasse quando pensasse no pai. Onde você quer ir de verdade? Perguntei. Manaus. Tenho um contato no Ministério Público, alguém em quem posso confiar. Então é para Manaus que vamos. Ela me olhou com surpresa. João, você não entende. Esses homens são perigosos. Se te encontrarem comigo. Moça, eu disse, ligando o motor novamente. Eu já vi muita coisa feia nesta estrada. Já passei por situações que fariam qualquer um cagar nas calças. Mas nunca abandonei ninguém que precisava de ajuda. Era mentira. Já tinha passado por gente pedindo carona, por acidentes que fingi não ver, por situações onde escolhi minha segurança acima de tudo. Mas naquela noite, com aquela moça segurando um terço e carregando segredos que podiam derrubar gente poderosa, decidi que era hora de ser o homem que sempre quis ser. Obrigada, ela sussurrou. Voltei para a estrada principal, em direção a Manaus. O rádio continuava chiando, mas agora o ruído parecia diferente, quase como se fosse uma voz sussurrando avisos. Não sabia ainda, mas nos próximos quilômetros, ia descobrir que algumas decisões mudam nossa vida para sempre, e que nem sempre a mudança é para melhor. Rodamos em silêncio por quase 1 hora. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas a estrada continuava traiçoeira. Carla mexia nervosamente no terço, os olhos fixos no retrovisor lateral, como se esperasse ver alguma coisa surgir da escuridão a qualquer momento. Eu tentava manter a concentração na estrada, mas minha mente fervilhava. 23 anos rodando, e nunca tinha me metido numa enrascada dessas. Sempre fui o tipo de cara que cumpria seus fretes, pagava suas contas, e evitava problema. Mas ali estava eu, carregando uma mulher que tinha na mochila provas contra gente poderosa. João, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Para num posto. Preciso ligar para meu contato em Manaus. Não tem sinal por aqui, moça. Só lá no KM 250, onde tem uma torre. Então acelera, por favor. Algo na voz dela me alertou. Olhei pelo retrovisor e senti o estômago revirar. 2 faróis se aproximavam rapidamente, mesmo com a pista escorregadia.
Nenhum caminhoneiro experiente dirigiria naquela velocidade com tempo assim. Carla disse, tentando manter a calma. Não olha para trás, mas acho que temos companhia. Vi ela ficar tensa no banco. Tem certeza? Caminhoneiro tem instinto para essas coisas. E esse carro aí atrás não está normal. Os faróis se aproximaram mais. Era uma Hilux preta, com vidros fumês. Colou na traseira da minha carreta, fazendo sinal de luz alta. Meu coração disparou. O que eu faço? Perguntei. Não para. Seja lá o que acontecer, não para. A Hilux acelerou e passou para a faixa da esquerda, emparelhando comigo. Mesmo com os vidros fechados, pude ver o vulto do motorista gesticulando para que eu encostasse. Fingi não ver e mantive a velocidade. Foi quando ouvi o primeiro estalo. O som seco, inconfundível, que todo brasileiro conhece dos filmes, dos noticiários, da vida real que às vezes nos alcança. Tiro. Abaixa. Gritei para Carla, que já tinha se jogado no chão da cabine. Outro estalo. O espelho retrovisor do lado direito explodiu em 1000 pedaços. Cacos de vidro voaram por toda parte. Puta que pariu! Berrei, pisando fundo no acelerador. O Scania rugiu, todas as 15 toneladas ganhando velocidade na estrada molhada. A Hilux ficou para trás por alguns segundos, mas logo voltou a me acompanhar. Dessa vez, emparelhou do meu lado esquerdo. Carla, tem alguma coisa nessa mochila que pode nos ajudar? Como assim? Ela gritou, ainda abaixada. Alguma coisa que eles queiram mais que nos matar. Ela abriu a mochila desesperadamente, espalhando documentos pelo chão da cabine. São só papéis, contratos, planilhas, fotos. Fotos do quê? De Jesus Cristo. Ela interrompeu quando outro tiro acertou a porta do motorista, bem onde minha cabeça estaria se eu não tivesse me abaixado. A estrada fazia uma curva fechada à frente. Conhecia aquele trecho, era uma descida íngreme, seguida de uma subida. Se eu conseguisse chegar lá primeiro, talvez pudesse usar o peso da carreta a meu favor. Segura firme, gritei. Joguei o caminhão para a direita bruscamente, fazendo a Hilux frear e derrapar na lama. Ganhei uns preciosos segundos de vantagem, e mergulhei na descida em velocidade que fazia meu coração sair pela boca. João, você vai nos matar. Carla gritou, se agarrando no painel. Prefere morrer no acidente ou levando tiro? Ela não respondeu. A descida terminou numa ponte estreita sobre um igarapé. O peso da carreta fez a estrutura de madeira gemer e balançar. Pelo retrovisor, vi a Hilux hesitar antes de entrar na ponte. Do outro lado, a subida. Reduzi marcha e senti o motor forçar. A Hilux aproveitou minha perda de velocidade e voltou a se aproximar. Foi quando o milagre aconteceu, ou pelo menos, foi assim que interpretei na época. Uma árvore enorme, que devia estar com as raízes enfraquecidas pela chuva, escolheu exatamente aquele momento para cair. Desabou atravessada na pista, a menos de 20 metros atrás da minha carreta. O estrondo foi ensurdecedor. Galhos e folhas voaram por toda parte. Quando olhei pelo retrovisor, a Hilux tinha sumido, bloqueada pela árvore caída. Não acredito, murmurei. Carla se levantou devagar, olhando para trás com incredulidade. A árvore. Ela caiu bem na hora certa. Foi sorte, eu disse, mas minha voz não soava convincente nem para mim mesmo. Continuamos rodando por mais meia hora até chegar no posto do KM 250. Era um lugar pequeno, com 2 bombas de combustível e uma loja de conveniência que funcionava 24 horas. Parei longe da iluminação principal, num canto escuro onde a carreta ficava parcialmente escondida. Vou tentar ligar, disse Carla, descendo da cabine. Fiquei sozinho, tentando processar o que tinha acontecido. Minhas mãos tremiam quando acendi um cigarro. Em 23 anos de estrada, já tinha passado por assaltos, tentativas de roubo de carga, situações tensas. Mas nunca alguém tinha atirado para me matar. Olhei para os documentos espalhados no chão da cabine. Juntei alguns, planilhas, com nomes e valores, fotos de uma reunião com homens de terno, contratos com carimbos oficiais. Não entendia muito de burocracia, mas dava para perceber que aquilo ali podia derrubar muita gente importante. Uma foto me chamou a atenção. Era do Coronel Mendes conversando com um homem de batina, um padre. Atrás deles, uma placa, Orfanato Santa Toninsa Humaitá. Embaixo da foto, uma anotação manuscrita, repasse mensal 50.000 crianças desaparecidas?
Senti náusea. Carla voltou correndo, o rosto pálido. E aí? Perguntei. Não consegui falar com ele. O telefone só dá ocupado. Ela subiu na cabine, agitada. Mas ouvi uma conversa entre o frentista e outro cara. Eles estão procurando uma carreta Scania azul com uma mulher dentro. Merda. E tem mais. Disseram que fecharam a estrada no KM 300. Barreira policial falsa. Senti o mundo girar. Estávamos encurralados. O que fazemos agora? Perguntei. Carla pegou o mapa rodoviário que eu guardava no porta-luvas, estudando as opções. Tem uma estrada vicinal aqui, uns 10 quilômetros à frente. Leva para uma comunidade ribeirinha. De lá, dá para pegar um barco até Manaus. Carla, essa estrada vicinal deve estar intransitável com essa chuva. E não sei se minha carreta aguenta. É o único jeito. Olhei para ela, vendo o desespero nos olhos. Depois olhei para as fotos no chão da cabine. Crianças desaparecidas. O orfanato. Os valores astronômicos. Tá bem, disse. Mas se a gente atolar lá, vamos ter que sair correndo a pé. Prefiro morrer na lama do que nas mãos deles. Saímos do posto devagar, sem acender os faróis até estar longe da iluminação. O rádio voltou a chiar, mais alto que antes. Dessa vez, tinha certeza. Havia uma voz no meio do ruído. Continue. Proteja. Verdade. Carla me olhou, espantada. Você ouviu isso? Ouvi. O que significa? Não sabia. Mas pela primeira vez naquela noite, não senti apenas medo. Senti que alguma coisa, alguma força, estava nos guiando. 10 quilômetros à frente, encontrei a entrada da estrada vicinal. Era pouco mais que uma trilha larga, ladeada por mata fechada. Respirei fundo e virei o volante. Lá vamos nós, murmurei. A estrada de terra estava pior do que imaginava. Buracos profundos cheios de água, trechos onde a lama chegava até o eixo das rodas. A carreta patinava, ameaçando atolar a cada metro. 15 minutos depois, o inevitável aconteceu. As rodas traseiras afundaram num atoleiro. O motor gemeu. As rodas giraram no vazio, mas a carreta não saiu do lugar. Atolamos, disse, desligando o motor. Carla olhou pela janela, para a mata escura ao redor. O que fazemos agora? Foi quando ouvimos o som que gelou nosso sangue. Motores se aproximando. Pela estrada vicinal. Eles tinham nos encontrado. O som dos motores ecoava pela mata como rugidos de predadores se aproximando da presa. 2, talvez 3 motos, pelo barulho. Conhecia bem esse som, motos preparadas, de trilha, capazes de passar onde carros não conseguiam. Sai da cabine, sussurrei para Carla. Rápido. E os documentos? Pega só o essencial, deixa o resto. Ela enfiou alguns papéis na blusa e desceu pela porta do passageiro. Eu saltei do outro lado, meus pés afundando na lama até o tornozelo. O cheiro da mata era intenso, terra molhada, folhas em decomposição, umidade que grudava na pele. Os faróis das motos cortaram a escuridão, ainda distantes, mas se aproximando. Peguei Carla pela mão e corremos para dentro da floresta, deixando a carreta atolada para trás. Para onde vamos? Ela perguntou, tropeçando em raízes e galhos. Não sei, longe deles. A mata era densa, quase impenetrável. Cipós se enroscavam nos nossos pés, galhos chicoteavam nossos rostos. Eu usava as mãos para abrir caminho, sentindo espinhos rasgarem minha pele. Atrás de nós, os motores pararam. Vozes masculinas gritavam ordens. Achou a carreta. Eles fugiram a pé. Separa. Um vai pela direita, outro pela esquerda. Paramos atrás de uma árvore grossa, tentando controlar a respiração. Carla estava tremendo, mais de medo que de frio. Coloquei a mão no ombro dela, tentando transmitir uma calma que eu mesmo não sentia. Escuta, sussurrei no ouvido dela. Vou fazer barulho para a esquerda, chamar a atenção deles. Você corre para a direita, procura a comunidade ribeirinha. Não, ela me agarrou pelo braço. Não me deixa sozinha. Carla, eles querem você. Não, e se nos separamos, juntos ou mortos, ela disse, com uma determinação que me surpreendeu. Olhei nos olhos dela e vi que não ia adiantar discutir. Além do mais, uma parte de mim ficou aliviada. Não queria deixá-la sozinha naquele inferno verde. Então vamos juntos, disse, mas em silêncio total. Avançamos pela mata como fantasmas, parando a cada ruído. As lanternas dos homens cortavam a escuridão em várias direções. Eles se comunicavam por rádio,
coordenando a busca como se fossem militares experientes. Setor norte limpo. Aqui no leste, nada ainda. Continuem procurando. Eles não podem ter ido longe. Caminhamos por quase 1 hora, sempre nos afastando dos ruídos de perseguição. Meus pés doíam, as roupas estavam encharcadas de suor e chuva. Carla tropeçou numa raiz e quase caiu, mas consegui segurá-la. A tempo. Foi quando vimos a luz. Um clarão alaranjado entre as árvores, tremulando como uma fogueira. Nos aproximamos devagar, e o que vimos me deixou sem fala. Era uma capela, pequena, de madeira, com uma cruz simples no teto. Parecia abandonada. Há anos, mas havia velas acesas no altar. Muitas velas, derramando cera sobre uma mesa improvisada, onde alguém tinha deixado flores silvestres. Tem alguém aqui? Sussurrou Carla. Ou tinha, respondi. Empurramos a porta, que gemeu nos gonzos enferrujados. O interior era simples. Alguns bancos de madeira, um altar com uma imagem de Nossa Senhora, e dezenas de velas iluminando tudo com uma luz dourada e reconfortante. É um milagre, disse uma voz atrás de nós. Giramos, assustados. Na entrada da capela, um homem idoso nos observava. Baixo, magro, com uma barba branca e olhos que pareciam ter visto o mundo inteiro. Vestia roupas simples, remendadas, mas limpas. Quem é o senhor? Perguntei, instintivamente me colocando na frente de Carla. Sou Sebastião, cuidador desta capela. Ele se aproximou devagar, as mãos abertas para mostrar que não tinha armas. E vocês são os fugitivos que toda a mata está procurando. Meu sangue gelou. Senhor, nós. Não precisa explicar, meu filho. Sei quem vocês são e por que estão correndo. Ele apontou para os bancos. Sentem. Estão seguros aqui. Como assim seguros? Carla perguntou, desconfiada. Sebastião sorriu, um sorriso cansado mas gentil. Esta é a capela de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. Há 50 anos cuido deste lugar, e em 50 anos, nunca ninguém que veio aqui pedindo proteção foi encontrado pelos que o perseguiam. Senhor, com todo respeito, eu disse, mas lá fora tem homens armados procurando a gente. Eu sei, passaram por aqui há meia hora, perguntando se tinha visto vocês. Disse que não, e eles acreditaram? Filho, quando você tem 78 anos e passou a vida inteira nesta mata, aprende a ser convincente. Sebastião acendeu mais uma vela. Além do mais, eles sabem que não mexo com as coisas do mundo. Sou apenas um velho que cuida de uma capela esquecida. Sentamos nos bancos, exaustos. O silêncio da capela era quase mágico depois do terror da perseguição na mata. As velas tremulavam, criando sombras dançantes nas paredes de madeira. Como o senhor sabe quem somos? Carla perguntou. As notícias chegam rápido na mata. Menina, sei que você é a bombeira que descobriu os segredos do Coronel Mendes. E sei que esse homem aqui decidiu te ajudar, mesmo podendo seguir viagem e esquecer que te viu. Ele me olhou nos olhos, e senti como se ele pudesse ver minha alma inteira. Mas também sei outras coisas, continuou Sebastião. Sei que o Coronel Mendes não é apenas um criminoso comum. Ele faz parte de algo muito maior, muito mais perigoso. Maior como? Perguntei. Sebastião caminhou até o altar, pegou uma vela e se sentou no banco à nossa frente. A luz dourada iluminava seu rosto enrugado, fazendo-o parecer ainda mais velho e sábio. Há 15 anos, ele começaram a aparecer corpos na mata, sempre jovens, sempre com sinais de violência. As autoridades diziam que eram mortes acidentais, afogamentos, ataques de animais. Mas eu sabia que não. Carla se inclinou para a frente. Sabia como? Porque eu os via antes de morrerem. Chegavam aqui assustados, machucados, falando de um lugar terrível onde eram mantidos prisioneiros. Um lugar com crianças e adolescentes, onde homens poderosos vinham fazer coisas. Senti náusea. O orfanato, entre outros lugares. Sebastião balançou a cabeça tristemente. O Coronel Mendes é apenas um dos muitos. Há fazendeiros, políticos, empresários, até religiosos envolvidos. Uma rede que se estende por todo o estado. E a polícia? Comprada, ameaçada ou morta. Ele olhou diretamente para Carla. Os documentos que você carrega podem destruir essa rede. Por isso eles querem você morta. Quantas pessoas sabem sobre isso? Perguntei. Poucas. E as que sabem têm medo de falar.
Você já viu o que aconteceu comigo? Sebastião levantou a camisa, revelando cicatrizes profundas no peito. Há 5 anos, tentaram me calar para sempre, mas a mata me protegeu. Como assim? A mata o protegeu? Ele sorriu misteriosamente. A Amazônia é antiga, meu filho, mais antiga que qualquer civilização. Ela tem seus próprios espíritos, suas próprias regras, e ela não gosta de quem machuca os inocentes. O rádio da minha carreta começou a chiar lá fora, mesmo eu tendo deixado o motor desligado. O som chegava abafado pela distância, mas era inconfundível. E no meio do chiado, aquela voz sussurrante que tínhamos ouvido antes. Proteja, a verdade, proteja. Sebastião não pareceu surpreso. Ela está falando com vocês. Ela quem? Carla perguntou, agarrando meu braço. A própria mata. Ela escolheu vocês para uma missão. Sebastião se levantou, caminhando até uma estante improvisada onde guardava alguns objetos. Voltou com um saco de pano velho. Abra-o. Dentro do saco havia mais documentos. Muito mais. Centenas de papéis, fotos, registros. Há 15 anos coleto evidências, disse Sebastião. Cada depoimento de criança fugitiva, cada nome mencionado, cada localização. Esperava pelo dia em que alguém corajoso o suficiente aparecesse para levar tudo isso para as autoridades certas. Carla pegou uma das fotos. Era de um grupo de homens em frente ao orfanato. Reconheci vários rostos, políticos que apareciam na transmissão vertical, empresários conhecidos, até um juiz que eu já tinha visto nos jornais. Jesus Cristo, murmurei. Agora entendem por que a caçada é tão intensa? Sebastião perguntou. Vocês não carregam apenas evidências de corrupção. Carregam provas de crimes contra crianças cometidos pelos homens mais poderosos do Estado. Fiquei em silêncio, processando a magnitude do que estávamos envolvidos. Não era apenas uma fuga. Era uma guerra contra uma hidra de 1000 cabeças. Sebastião, disse finalmente, como fazemos para sair daqui vivos? Há um caminho, ele respondeu, mas não é fácil, e exige fé. Que tipo de fé? Fé de que a mata vai proteger quem luta pela justiça. Ele apontou para uma abertura. Nos fundos da capela, existe uma trilha secreta que leva ao rio. Lá, um amigo meu pode levar vocês de barco até Manaus. E os homens que estão nos procurando? A trilha passa por lugares que eles não conhecem. Lugares onde apenas quem nasceu na mata consegue encontrar o caminho. Carla olhou para mim. O que você acha? Olhei para as velas tremulando, para o rosto sereno de Sebastião, para os documentos que podiam salvar centenas de crianças. Pensei na minha filha, nos filhos que eu nunca tive coragem de conhecer melhor, em todas as vezes que escolhi o caminho fácil na vida. Acho que chegou a hora de fazer a coisa certa, disse. Sebastião sorriu. Então vamos. Mas antes, ele pegou uma vela pequena e a entregou para Carla, para iluminar o caminho. E não deixem ela apagar, não importa o que aconteça. Por quê? Porque enquanto ela estiver acesa, a mata saberá que vocês são seus protegidos. Guardamos todos os documentos na mochila de Carla. Sebastião nos levou até a abertura nos fundos da capela, onde começava uma trilha quase invisível entre as árvores. Sigam sempre reto, ele instruiu. Não saiam da trilha, mesmo que escutem ruídos. A mata pode confundir os inimigos, mas também pode confundir vocês, se não respeitarem o caminho. Senhor Sebastião, eu disse, apertando a mão dele. Como posso agradecer? Entregando esses documentos nas mãos certas. E nunca se esqueça de que ainda há muitas crianças que precisam ser salvas. Entramos na trilha. Carla segurava a vela com tanto cuidado que parecia proteger um tesouro. Atrás de nós, Sebastião retornava à capela, onde seguiria em sua vigília silenciosa. A trilha era estreita, serpenteando entre árvores gigantes e a vegetação fechada. A pequena chama iluminava um círculo dourado ao nosso redor, empurrando a escuridão da floresta para longe. Caminhamos por 2 longas horas. A cada passo, eu sentia que não deixávamos para trás apenas os perseguidores, mas toda a vida que eu tinha antes. O João caminhoneiro, que só dirigia atrás de dinheiro, parecia morrer a cada quilômetro. No lugar dele, surgia alguém novo. Alguém de quem, pela primeira vez em muito tempo, eu começava a me orgulhar. Foi então que ouvimos o som da água,
o barulho de um rio, cada vez mais próximo. A trilha começou a descer suavemente até chegarmos à margem, onde uma pequena canoa nos esperava. Ao lado dela, estava um homem idoso, ainda mais velho que Sebastião. "Vocês são os amigos?" perguntou ele, com um forte sotaque de caboclo. "Sou Manuel. Sebastião me avisou que viriam." "Mas, como ele avisou?" perguntei. Manuel apontou para uma coruja pousada num galho. "A floresta tem seus próprios correios, rapaz." Entramos na canoa. Carla seguia protegendo a chama da vela, que queimava firme apesar da brisa do rio. Manuel começou a remar suavemente, cortando a correnteza sem fazer ruído. "Quanto tempo até Manaus?" perguntou Carla. "Com a força da correnteza, umas 4 horas. Mas primeiro faremos uma parada", respondeu Manuel. "Onde?" ela quis saber. O velho apenas sorriu. "Num lugar onde vocês vão encontrar aliados que nem imaginam." Descíamos. O rio sobe à luz das estrelas, com a vela iluminando nossos rostos, e o som das águas acompanhando nosso silêncio. A canoa deslizava como uma sombra. Manuel remava com precisão. A superfície do rio parecia um espelho quebrado refletindo o céu. Carla, firme, segurava a vela com as 2 mãos. Não era mais a mulher assustada que conheci na estrada. Agora, ela parecia determinada, com o olhar de quem descobriu seu propósito. "Manuel", ela quebrou o silêncio. "Quem são essas pessoas que vamos encontrar?" Ele remou por alguns instantes antes de responder. "Gente que luta pela mesma causa que vocês. Gente que perdeu filhos, netos, irmãos, todos vítimas dessa rede maldita." "Rede?" Carla perguntou, aflita. "Há 10 anos, meu neto Pedro sumiu, 12 anos de idade. Um dia foi para a escola e nunca mais voltou. Disseram que ele fugiu, mas eu sabia a verdade. Um nó apertou minha garganta. E o que vocês fizeram?" "Nos unimos em segredo. Formamos uma rede que atravessa toda a Amazônia. Ribeirinhos, indígenas, seringueiros, pequenos comerciantes. Gente invisível, mas que vê tudo." A canoa fez uma curva e luzes surgiram à frente, entre as árvores. Não era uma cidade. Eram fogueiras espalhadas numa clareira. Chegamos. À medida que nos aproximávamos, pude ver barracas de lona e casas simples de madeira. Homens, mulheres e crianças se moviam pelo acampamento, rostos marcados por sofrimento, mas com um brilho de resistência. "Quantas pessoas vivem aqui?" perguntei. "Ninguém vive. Este é um ponto de encontro. Uma vez por mês, famílias de várias partes vêm aqui trocar informações e planejar as próximas ações." Encostamos num pequeno pier de madeira. Algumas pessoas vieram nos receber, com olhares curiosos, mas acolhedores. Carla segurava a vela e a mochila como relíquias. Uma mulher de meia idade se aproximou, cabelos grisalhos presos num coque apertado. "Trouxe os fugitivos, Manuel?" "Trouxe, Dona Terezinha. Esta é Carla, a bombeira. E este é João, o caminhoneiro." Ela nos avaliou com um olhar firme, mas justo. "Sebastião nos avisou. Disse que vocês carregam provas importantes." "Carregamos", respondeu Carla, mostrando a mochila. "Venham, precisamos conversar." Nos levou até uma casa maior, no centro do acampamento. Simples, mas organizada. Havia uma grande mesa cercada de cadeiras. Várias pessoas já nos aguardavam ali. Homens e mulheres de todas as idades, com rostos sérios e determinados. "Vou apresentá-los", disse Dona Terezinha. "Este é Raimundo. Perdeu a filha, Joana, há 5 anos. Tinha 15 anos. Raimundo assentiu, com olhos firmes. "Esta é Maria das Dores. Perdeu 2 filhos gêmeos de apenas 8 anos. Maria chorava silenciosamente. Em seu rosto, dor e raiva se misturavam. "E este é o Padre Miguel." Meu coração gelou. Depois de tudo que descobrimos sobre religiosos envolvidos, a presença de um padre me deixou em alerta. Ele percebeu. "Sei o que está pensando", disse. "Padre Miguel, mas estou aqui justamente porque denunciei essa podridão. Paguei o preço. Fui transferido para uma paróquia isolada depois de fazer perguntas demais sobre o orfanato Santa Toinça." "O senhor conhece o orfanato?" perguntou Carla, surpresa. "Conheço bem. Trabalhei lá há 2 anos até descobrir a verdade." O padre baixou a voz. "Não é apenas um orfanato. É um centro de distribuição de crianças, vendidas para homens ricos que pagam fortunas por suas perversões." Um silêncio pesado tomou conta da sala.
Carla abriu a mochila e espalhou os documentos na mesa: fotos, contratos, planilhas. As pessoas se aproximaram para examinar o material, olhos arregalados, murmúrios de indignação. Pela primeira vez, tinham provas concretas nas mãos. Agora podemos ir à justiça, disse Carla. Posso acionar meu contato no Ministério Público de Manaus. Mas o padre a interrompeu, com tristeza na voz. Carla, seu contato, o Dr. Fernando Menezes, está morto. Carla empalideceu. Como? Como sabe? Porque ele também era nosso contato. Ontem à noite, soubemos que morreu num acidente na BR-319. Acidente? Murmurou ela, amargurada. Foi quando uma nova voz surgiu na porta. Não foi acidente. Todos se viraram. Um jovem de uns 30 anos, magro, vestindo roupas de cidade, entrou devagar com as mãos erguidas. Quem é você? Indagou Dona Terezinha. Meu nome é Rafael Santos, jornalista investigativo de Brasília. E eu sei o que aconteceu com o Dr. Fernando. Raimundo se levantou, desconfiado. Como chegou aqui? Venho seguindo essa rede há 2 anos. Ontem, o Dr. Fernando me ligou. Disse que finalmente tinha encontrado provas definitivas. Marcamos de nos encontrar em Manaus. Mas antes disso, alguém o alertou que Carla estava em perigo na estrada. Ele foi ao encontro dela e foi morto. Carla começou a chorar. Ele morreu por minha causa. Não respondeu Rafael com firmeza. Ele morreu porque estava perto demais da verdade. Estava disposto a lutar pela justiça, igual você. Padre Miguel se levantou. Rafael, como sabemos que podemos confiar em você? O jornalista tirou um gravador pequeno do bolso. Porque eu tenho isto aqui. A última conversa que Dr. Fernando teve comigo, antes de morrer. Ele me passou nomes, endereços, detalhes de como a rede funciona. Ligou o gravador. A voz cansada de um homem de meia idade ecoou na sala. Rafael, se algo acontecer comigo, você precisa continuar a investigação. Os nomes que te passei são só a ponta do iceberg. Tem gente em Brasília envolvida nisso. Senadores, deputados, até ministros. É uma rede nacional, não apenas regional. A gravação continuou por mais alguns minutos, detalhando esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas que se espalhavam por todo o país. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Jesus Cristo, murmurei, é maior do que imaginávamos. Muito maior, confirmou Rafael. Por isso Dr. Fernando queria tanto encontrar você, Carla. Suas provas são a chave para derrubar a rede inteira. Mas se o Dr. Fernando está morto, disse Carla, para quem entregamos os documentos? Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegou. Para várias pessoas ao mesmo tempo. Tenho contatos em 3 órgãos federais diferentes. Vamos fazer cópias de tudo e distribuir simultaneamente. Assim, eles não conseguem matar ou comprar todo mundo. Dona Terezinha bateu palmas. Então está decidido. Vamos trabalhar a noite toda fazendo cópias. As próximas horas passaram voando. A comunidade inteira se mobilizou. Alguém trouxe uma impressora à bateria, outros organizaram os documentos. Separaram as evidências mais importantes. Carla e eu contamos nossa história completa, desde o encontro na estrada até a fuga pela mata. Rafael gravou tudo, fazendo perguntas precisas como um profissional experiente. Padre Miguel ofereceu detalhes sobre o funcionamento interno do orfanato. Os outros pais relataram casos de desaparecimentos que seguiam sempre o mesmo padrão. Quando o sol começou a nascer, tínhamos 15 pacotes idênticos com cópias de todos os documentos, depoimentos gravados e um relatório detalhado de como a rede operava. Agora, disse Rafael, preciso levar vocês para Manaus. Tenho um barco rápido escondido rio abaixo. E depois? Perguntei. Depois vocês ficam em local seguro, enquanto eu distribuo as evidências. Em 48 horas, essa história vai estar nos jornais do país inteiro. Carla olhou para a vela, que continuava queimando firme apesar de ter passado a noite toda acesa. Acho que nossa proteção vai continuar. Dona Terezinha nos abraçou, um por um. Vocês devolveram nossa esperança. Pela primeira vez em anos, acredito que vamos ter justiça. Raimundo apertou minha mão com força. Obrigado, irmão, por não ter abandonado ela na estrada. Obrigado por não terem abandonado vocês, respondi. Nos despedimos da comunidade. E seguimos com Manuel e Rafael para onde estava escondido o barco rápido. Era uma lancha pequena,
mas poderosa, capaz de fazer o trajeto até Manaus em 2 horas. Enquanto Rafael preparava o motor, Carla se aproximou de mim. João, ela disse, quero que saiba que você mudou minha vida. Você mudou a minha também. Quando tudo isso acabar, o que você vai fazer? Olhei para o rio, para a mata, para aquela mulher corajosa que tinha me ensinado o que significava lutar por algo maior que você mesmo. Não sei, respondi honestamente, mas sei que não vai ser mais só dirigir caminhão e fugir dos problemas. Ela sorriu e me deu um beijo no rosto. Você é um homem bom, João Silva. Rafael ligou o motor. Vamos. Saltamos na lancha. Carla apagou finalmente a vela, mas guardou ela cuidadosamente na mochila junto com os documentos. Por que guardou? Perguntei. Porque nossa missão ainda não acabou, ela respondeu. E quando precisarmos de proteção novamente, vamos ter nossa luz. A lancha ganhou velocidade, cortando as águas do rio em direção a Manaus. Atrás de nós, a comunidade acenava das margens, e no ar ecoava um cântico baixo, uma reza de agradecimento que se misturava com o som do motor. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que íamos conseguir, que a verdade ia vencer a escuridão, mas ainda não sabia que nossa maior prova estava apenas começando. A viagem de volta para Manaus começou tranquila. O rio estava calmo, o sol matinal aquecia nossos rostos, e Rafael pilotava a lancha com habilidade, desviando de troncos e bancos de areia com facilidade. Por primeira vez em dias, consegui relaxar os ombros e respirar sem sentir medo. Carla estava sentada ao meu lado, a mochila com os documentos firmemente agarrada no colo. Ela parecia diferente, não mais a mulher desesperada que encontrei na estrada, nem a fugitiva aterrorizada da noite anterior. Havia uma serenidade nela agora, como se tivesse finalmente encontrado seu propósito. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse, olhando para a mata que passava nas margens. O quê? Como as pessoas simples se organizam para lutar contra algo tão poderoso. Dona Terezinha, Raimundo, todos aqueles pais. Eles não têm dinheiro, não têm influência política, mas têm algo que essa rede criminosa nunca vai ter. O que é? Amor verdadeiro pelos filhos deles. Rafael reduziu a velocidade e gritou por cima do barulho do motor. Pessoal, estamos chegando na parte mais perigosa. Olhei à frente e vi o que ele queria dizer. A entrada para o Rio Negro, que levava diretamente ao porto de Manaus, estava bloqueada por 2 lanchas grandes da Polícia Civil. Uniformes azuis, coletes à prova de balas, armas em punho. É uma operação real, ou eles estão trabalhando para o Coronel Mendes? Perguntei. Só tem um jeito de descobrir, disse Rafael, parando o motor completamente. As lanchas se aproximaram, uma de cada lado. Um sargento grisalho, com cara de quem tinha visto muita coisa na vida, gritou, documentos. Todos. Rafael mostrou sua carteira de jornalista. Eu entreguei minha carteira de motorista. Carla hesitou, mas acabou mostrando sua identidade de bombeira. O sargento examinou os documentos com cuidado. Vocês são os fugitivos da BR-319? Meu coração parou. Carla apertou minha mão. Sargento, disse Rafael calmamente, sou jornalista credenciado. Essas pessoas estão sob minha proteção para uma reportagem investigativa. Que tipo de reportagem? Corrupção envolvendo autoridades locais. O sargento nos estudou por longos segundos. Depois, para minha surpresa, ele sorriu. Rapaz, vocês não sabem o alívio que me dão. Ele fez um gesto para os outros policiais abaixarem as armas. Há 3 dias recebemos ordem para procurar vocês. Ordem que veio de cima, se é que me entendem. E vocês vão nos prender? Perguntou Carla. Menina, eu sou policial há 30 anos. Já vi muita coisa feia acontecer quando gente poderosa dá ordem para prender pessoa inocente. O sargento se inclinou para mais perto. Vocês estão mexendo num vespeiro muito grande. Tem gente importante que quer vocês mortos. Sargento, disse Rafael, posso confiar no senhor? Pode. Meu nome é Sargento Costa. Perdi meu sobrinho há 2 anos. Sumiu voltando da escola. Nunca encontraram o corpo. Sua voz ficou dura. Se vocês têm alguma coisa que pode esclarecer casos como o do meu sobrinho, podem contar comigo. Rafael olhou para mim e Carla. Nós assentimos. Sargento, esses documentos que eles carregam podem derrubar uma rede de tráfico de crianças que opera há anos na região.
Os olhos do sargento Costa se iluminaram. Que tipo de documentos? Carla abriu a mochila e mostrou algumas das fotos mais reveladoras. O sargento ficou pálido. Filho da, murmurou, olhando uma foto do coronel Mendes com vários homens conhecidos da região. Eu sabia, sempre soube que tinha algo podre nessa história toda. Sargento, eu disse, precisamos chegar em Manaus para entregar essas provas para as autoridades federais. E vão chegar, mas não do jeito que imaginam. Ele falou no rádio com os outros policiais, depois voltou para nós. Escutem bem, há uma operação montada no porto principal de Manaus. Homens do coronel Mendes esperando vocês chegarem. Se forem por lá, é morte certa. Então como chegamos na cidade? Perguntou Rafael. Venham comigo. Vou escoltar vocês até um local seguro. As duas lanchas da polícia nos cercaram em formação protetiva. Seguimos por um canal secundário, passando por flutuantes e comunidades ribeirinhas, até chegar a um pier pequeno e discreto na periferia de Manaus. Daqui vocês vão de carro, disse o sargento Costa. Tenho um amigo que vai levar vocês para onde precisam ir. Um homem de meia idade nos esperava no pier, ao lado de um com-ola discreto, magro, óculos, jeito de professor. Este é Dr. Augusto, apresentou o sargento, promotor aposentado. Uma das poucas pessoas em que confio completamente. Dr. Augusto apertou nossas mãos firmemente. Sargento Costa me contou a situação. Vocês têm coragem, vou dar isso para vocês. Doutor, disse Carla, meu contato original no ministério público foi morto. Para quem entregamos as evidências agora? Para várias pessoas simultaneamente. Já organizei tudo. Dr. Augusto olhou o relógio. Temos uma reunião marcada em 2 horas com representantes da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. Também contatei a imprensa nacional. Como o senhor conseguiu isso tão rápido? Perguntou Rafael. Porque não é a primeira vez que tento montar uma operação contra essa rede. Só estava esperando por provas definitivas. Dr. Augusto sorriu tristemente. Perdi meu netinho há 3 anos. Também sumiu voltando da escola. Entramos no carro. Dr. Augusto dirigia calmamente pelas ruas de Manaus, explicando o plano enquanto navegava pelo trânsito. A reunião vai ser na sede da Polícia Federal. É o local mais seguro que temos. Já coloquei agentes de confiança vigiando o prédio. E se alguém tentar nos interceptar antes? Perguntei. Por isso estamos indo por um caminho diferente. E eu avisei apenas pessoas de extrema confiança. Rodamos pela cidade por quase 1 hora, fazendo voltas aparentemente desnecessárias. Dr. Augusto checava constantemente se estávamos sendo seguidos. Finalmente, chegamos à sede da Polícia Federal, um prédio moderno e bem protegido no centro da cidade. Chegamos, disse Dr. Augusto. A partir de agora, vocês estão sob proteção federal. Entramos no prédio escoltados por agentes federais. O delegado responsável, um homem sério de uns 50 anos, nos recebeu pessoalmente. Sou o delegado Ferreira. Dr. Augusto me passou um resumo da situação. Ele nos levou para uma sala de reuniões ampla, com uma mesa grande cercada de cadeiras. As outras autoridades já estão a caminho. Nos próximos minutos, a sala se encheu. Promotores federais, agentes da Receita, investigadores da Polícia Federal, jornalistas de veículos nacionais. Carla espalhou os documentos na mesa, e um silêncio impressionado tomou conta do ambiente. Jesus Cristo, murmurou um dos promotores, examinando uma planilha de pagamentos. Os valores aqui são astronômicos. E olhem os nomes, disse outro investigador, pegando uma lista. Tem meio Congresso Nacional aqui. Rafael ligou seu gravador e começou a contar toda a história, desde o encontro na estrada até a comunidade ribeirinha. Carla detalhou como descobriu os documentos durante o incêndio. Eu expliquei minha decisão de ajudá-la, e tudo o que passamos juntos. Esses documentos são genuínos, confirmou um perito em documentoscopia após examinar várias páginas. As assinaturas são autênticas, os carimbos são originais. O delegado Ferreira se levantou. Com base no que vimos aqui, vou solicitar mandados de prisão preventiva para 15 pessoas. Vamos começar as operações ainda hoje. E nossa segurança? Perguntou Carla. Vocês vão ficar em proteção policial até que todos os envolvidos sejam presos. Ele pausou, olhando diretamente para nós. Mas preciso avisar,
Isso pode levar meses. Foi quando a merda bateu no ventilador. A porta da sala se abriu bruscamente. Um homem alto, elegante, de terno caro, entrou acompanhado por 2 seguranças e um advogado. Delegado Ferreira, disse o homem com voz autoritária, sou o deputado federal Roberto Silveira. Venho aqui em caráter oficial para informar que essa operação precisa ser suspensa imediatamente. O silêncio na sala era tenso. O delegado se levantou devagar. Deputado, com todo respeito, o senhor não tem autoridade para suspender uma operação federal. Tenho sim. Essa investigação está baseada em documentos obtidos ilegalmente, por meio de invasão de propriedade privada. O deputado apontou para Carla. Esta mulher invadiu a propriedade do senhor Mendes durante um incêndio e roubou documentos privados. Ela estava tentando salvar uma vida. Explodi. O senhor é quem? Perguntou o deputado com desdém. Um cidadão brasileiro que não aceita ver político corrupto protegendo o criminoso. O deputado sorriu friamente. Cuidado com suas palavras, caminhoneiro. Difamação contra a autoridade constituída é crime. O delegado Ferreira interveio. Deputado, mesmo que os documentos tenham sido obtidos irregularmente, há jurisprudência que permite seu uso quando envolvem crimes contra crianças. Não quando envolvem gente importante, retrucou o deputado. Já falei com o ministro da Justiça. Esta operação está suspensa. Foi então que Rafael se levantou, um sorriso no rosto. Deputado Silveira, disse ele calmamente, o senhor tem certeza de que quer mesmo que esta operação seja suspensa? Absoluta. Mesmo sabendo que tudo o que o senhor disse aqui está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil. O rosto do deputado ficou branco. Como assim? Rafael mostrou um pequeno transmissor que estava escondido na lapela da camisa. Sou jornalista, deputado, e desde que entramos aqui, estou fazendo uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Milhões de pessoas acabaram de ouvir o senhor tentando proteger uma rede de tráfico de crianças. O deputado olhou ao redor, desesperado. Todos os celulares da sala estavam apontados para ele, gravando. Os jornalistas presentes escreviam furiosamente em seus blocos de notas. Isso é uma armadilha. Gaguejou. Não, deputado, disse Carla, se levantando com dignidade. Isso é justiça. O advogado do deputado puxou ele pelo braço. Deputado, precisamos sair daqui agora. Eles saíram correndo da sala, deixando para trás um silêncio que logo se transformou em aplausos. Bem, disse o delegado Ferreira, sorrindo. Acho que agora sim podemos começar as operações. Nas próximas horas, assistimos pela televisão as prisões acontecendo em tempo real. Coronel Mendes algemado na sua fazenda. O diretor do orfanato sendo retirado do prédio sob escolta policial. Empresários, políticos, até religiosos sendo detidos em operação simultânea em 5 estados. Conseguimos, sussurrou Carla, lágrimas descendo pelo rosto. Conseguimos, concordei, abraçando ela. Rafael continuava sua transmissão ao vivo, narrando cada prisão para uma audiência que crescia a cada minuto. O Brasil inteiro estava assistindo. A maior operação contra tráfico de crianças da história do país. Dr. Augusto se aproximou de nós. Vocês sabem que mudaram a vida de centenas de famílias hoje? E de centenas de crianças, acrescentou Carla. Inclusive a do meu netinho, disse ele, emocionado. Acabaram de encontrar ele vivo, numa fazenda no interior. 3 anos desaparecido, mas vivo. Naquele momento, entendi que nossa jornada tinha sido maior que uma simples fuga. Tínhamos participado de algo que ia ecoar por gerações. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque mesmo com as prisões, mesmo com a exposição nacional, ainda restava uma pergunta que me assombrava. O que ia acontecer conosco agora? E a resposta viria de uma forma que nunca poderia ter imaginado. 3 meses depois, acordei como sempre, às 5 da manhã, mas não mais na cabine apertada de um caminhão. Era numa casa simples, de madeira, às margens do Rio Negro, numa comunidade que crescia dia após dia. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela e ver as crianças brincando no quintal, crianças que tinham sido resgatadas da rede de tráfico, agora vivendo em segurança, enquanto suas famílias se reestruturavam.
O som de passos na varanda me tirou da contemplação. Era Carla, carregando 2 xícaras de café. Ela usava um vestido simples e tinha um sorriso no rosto que não existia naquela noite chuvosa na BR-319. Bom dia, João, disse ela, me entregando uma das xícaras. Dormiu bem? Melhor que nos últimos 20 anos, respondi, sentando na cadeira de balanço que eu mesmo tinha construído. Carla se acomodou na cadeira ao lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando a vida acontecer ao nosso redor. Dona Terezinha organizava as atividades das crianças menores. Raimundo ensinava os adolescentes a pescar. Padre Miguel conduzia uma roda de conversa sobre traumas e superação. Você se arrepende? Perguntou Carla de repente. De quê? De ter parado naquela noite. De ter mudado toda a sua vida por causa de uma estranha na estrada. Pensei na pergunta. 3 meses atrás, eu era apenas João Silva, caminhoneiro solitário, rodando o Brasil sem propósito além de ganhar dinheiro. Hoje era coordenador de logística do Centro de Acolhimento Rio da Esperança, o projeto que nasceu depois que a operação desmontou a rede criminosa. Não, respondi. Me arrependo de ter demorado 47 anos para descobrir quem eu realmente era. Ela sorriu e pegou minha mão. Não éramos namorados, o que tínhamos era mais profundo que isso. Éramos companheiros de missão, pessoas que se encontraram no momento exato em que precisavam uma da outra. João, disse ela, Rafael chegou ontem de Brasília. Tem novidades. Rafael havia se tornado um dos jornalistas investigativos mais respeitados do país depois da exposição da rede. Sua cobertura em tempo real tinha viralizado, forçando autoridades de todo o Brasil a agirem rapidamente. Estava escrevendo um livro sobre toda a história. Que tipo de novidades? Conseguiu aprovação para expandir o projeto. O governo federal vai liberar verba para criarmos centros similares em outros 5 estados. Senti uma mistura de alegria e responsabilidade. Nos últimos 3 meses, tínhamos ajudado a reintegrar 42 crianças às suas famílias. Outras 19, que eram órfãs verdadeiras, estavam sendo criadas pela própria comunidade, numa família coletiva que funcionava melhor que qualquer orfanato tradicional. E você quer expandir? Perguntei. Quero, mas só se você vier comigo. Olhei para ela, surpreso. Vir como meu parceiro. Em tudo. Ela corou ligeiramente. João, nesses 3 meses, descobri que você é o homem mais íntegro que já conheci. Não quero imaginar minha vida sem você. Senti o coração acelerar. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas nunca tive coragem de tocar no assunto. Carla, eu sou um ex-caminhoneiro de 47 anos. Você é uma mulher jovem, inteligente, que pode ter qualquer vida que quiser. Eu quero a vida que construímos juntos. Ela me interrompeu. Quero acordar todo dia sabendo que estamos fazendo diferença na vida de crianças. Quero envelhecer ao lado do homem que arriscou tudo para proteger uma estranha na estrada. Antes que eu pudesse responder, o som de um motor conhecido ecoou pela comunidade. Era meu Scania, dirigido por Manuel, que tinha aprendido a operar o caminhão para fazer as entregas de suprimentos para a comunidade. Seu João, gritou ele, descendo da cabine. Chegou uma encomenda especial. Caminhamos até o caminhão, onde Manuel estava descarregando caixas com material escolar, roupas, brinquedos. Mas não era isso que chamava a atenção. Na traseira da carreta, havia uma placa nova, Centro de Acolhimento Rio da Esperança, Transportes Solidários. Surpresa! Disse uma voz familiar. Era Sebastião, o guardião da capela, acompanhado por Dr. Augusto e Sargento Costa, todos sorrindo como se guardassem um segredo. O que vocês aprontaram? Perguntei, desconfiado. Decidimos oficializar seu novo negócio, disse Dr. Augusto. Transportes Solidários João Silva, uma empresa especializada em logística para projetos sociais. Mas eu não tenho dinheiro para. Tem sim, interrompeu Sargento Costa. A recompensa pelos criminosos capturados, mais as doações que chegaram depois da repercussão nacional. Dá para comprar mais 2 caminhões e contratar outros motoristas. Carla apertou meu braço. João, você pode transformar sua experiência na estrada em algo que ajude centenas de projetos sociais pelo Brasil. Olhei para o Scania, que tinha sido minha casa por mais de 20 anos. Depois olhei para as crianças.
brincando, para as pessoas que se tornaram minha nova família, para a mulher que me ensinou o que era amor de verdade. Aceito, disse, mas com uma condição. Qual? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Que a primeira rota seja de volta à BR-319. Quero passar na capela do Sebastião, acender uma vela de agradecimento e mostrar para aquela estrada que ela não me derrotou, que ela me transformou. Sebastião sorriu, os olhos marejados. Meu filho, a mata ficará feliz em receber vocês de volta. E eu vou junto, disse Carla. Vai? Claro, somos parceiros agora, lembra? Ela me beijou na bochecha. Além do mais, quero conhecer o lugar exato onde nossa história começou. Rafael apareceu, câmera na mão. Posso documentar essa viagem de volta? Seria um final perfeito para o livro. Pode, respondi, mas nada de dramatização. Queremos contar a verdade simples, que às vezes, parar para ajudar alguém pode mudar o mundo. Uma semana depois, estávamos de volta à BR-319. Mas dessa vez éramos uma comitiva de 5 veículos. Meu Scania é carregado de suprimentos para comunidades ribeirinhas, o carro de Rafael, a van da comunidade, com algumas das crianças resgatadas, que queriam conhecer o lugar onde começou sua salvação, e 2 viaturas de escolta da Polícia Federal. A estrada estava diferente, obras de melhoramento tinham começado, financiadas pelo dinheiro confiscado da rede criminosa. As pontes foram reformadas, a sinalização melhorada. Mas a essência da mata continuava a mesma selvagem, poderosa, cheia de mistérios. Paramos no exato quilômetro onde encontrei Carla naquela noite chuvosa. Não estava chovendo agora, mas podia sentir a energia do lugar. As crianças desceram dos veículos, curiosas. Foi aqui? Perguntou uma menina de 10 anos que tinha sido resgatada do orfanato. Foi aqui, confirmou Carla, apontando para o local. Ali estava eu, encharcada e desesperada. E ali vinha o caminhão do seu João. E ele parou? Perguntou um menino. Parou, mesmo sem me conhecer, mesmo correndo risco. Por quê? Olhei para o menino, tentando encontrar palavras simples para explicar algo complexo. Porque às vezes, moleque, a gente precisa escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. E naquele dia, fazer o que era certo pareceu mais importante. E se ele não tivesse parado? Carla se ajoelhou ao lado do menino. Então muitas pessoas mais continuariam livres. E você e seus amigos ainda estariam sofrendo. Seguimos viagem até a capela de Sebastião. O velho nos recebeu como sempre, com sorriso gentil e abraços longos. A capela estava mais movimentada, outros ribeirinhos tinham começado a frequentar o local depois que a história se espalhou. Sebastião, disse Carla, trouxemos uma oferenda especial. Ela tirou da mochila a vela que tinha carregado durante nossa fuga original. A mesma vela que queimou a noite inteira sem se apagar. Quero acender ela aqui, em agradecimento. E eu quero fazer uma promessa, acrescentei. Acendemos a vela juntos. Depois, me ajoelhei diante do altar improvisado de São Judas Tadeu. Prometo, disse em voz alta, que vou usar o resto da minha vida para proteger quem precisa de proteção, que vou transformar cada quilômetro que eu rodar numa oportunidade de fazer o bem. Carla se ajoelhou ao meu lado. E eu prometo que vamos fazer isso juntos. As crianças se aproximaram, formando um círculo ao nosso redor. Sebastião começou uma oração baixa, em palavras que misturavam português com línguas indígenas que eu não entendia, mas que tocavam minha alma. Quando terminamos, Rafael desligou a câmera. É isso, disse ele. Esta é a história que o Brasil precisa ouvir. Que história? Perguntou uma das crianças. A história de que não importa quão escura seja a noite, respondi, sempre existe alguém disposto a acender uma luz. Voltamos para casa no final do dia. Durante a viagem, Carla dormiu encostada no meu ombro, enquanto eu dirigia pela estrada que tinha se tornado nossa estrada. As crianças cantavam baixinho no banco de trás. O rádio tocava música sertaneja. Mas agora as canções não me deixavam triste, me lembravam de quantas pessoas no Brasil inteiro passavam por dificuldades e precisavam que alguém parasse para ajudar. 3 meses depois dessa viagem, Carla e eu nos casamos numa cerimônia simples na comunidade, com Sebastião oficiando e todas as crianças jogando pétalas de flores da mata. Dr. Augusto foi meu padrinho. Dona Terezinha foi madrinha da Carla. Hoje, 2 anos depois, temos centros de acolhimento funcionando em 8 estados.
Minha empresa de transportes solidários tem 12 caminhões rodando o Brasil, todos conduzidos por ex-caminhoneiros que decidiram usar sua experiência na estrada para ajudar projetos sociais. Tivemos uma filha, que se chama Esperança. Ela tem 6 meses e já viajou comigo em várias rotas. Carla diz que ela vai crescer sabendo que o mundo pode ser perigoso, mas que sempre existem pessoas boas dispostas a lutar pelo que é certo. Às vezes, quando passo pela BR-319, ainda ouço o rádio chiar mesmo quando está desligado, e juro que escuto uma voz sussurrando: "Obrigada". Não sei se é a mata, se são as almas das crianças que salvamos, ou se é apenas minha imaginação. Mas escolho acreditar que é a voz da própria esperança, agradecendo por não termos desistido. Porque no final das contas, essa é a lição que aprendi naquela noite chuvosa. A estrada não carrega apenas carga, carrega escolhas. E quando escolhemos parar para ajudar alguém, não sabemos que vida estamos salvando. Pode ser a vida da pessoa que encontramos, ou pode ser a nossa própria vida que estava perdida e precisava encontrar um propósito. Hoje, toda vez que vejo um caminhoneiro na estrada, faço uma oração silenciosa, que ele tenha coragem de parar quando alguém precisar. Porque sei que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, há uma pessoa desesperada esperando que alguém tome a decisão certa. E que essa decisão pode mudar o mundo.